A PSP deportou mãe brasileira para o Brasil, deixando 2 filhos menores em Portugal. Essa foi a notícia veiculada no público.pt. Eu sou Frank Matos, advogado, e hoje nós vamos comentar sobre esta notícia que, de certa forma, preocupa a situação de alguns imigrantes que estão à espera da sua regularização aqui em Portugal. Você vai entender. Vou fazer a leitura da matéria e depois tecer alguns comentários. Polícia de Segurança Pública não reconhece os atrasos da AIMA na concessão de documentos à família e, depois de manter a brasileira detida por quase 2 dias, decide embarcá-la num voo para Recife. Essa matéria é do público.pt, veiculada na data de hoje. A Polícia de Segurança Pública, PSP, deportou de Lisboa para o Brasil na tarde de quarta-feira, 20 de agosto, a brasileira detida na terça-feira quando regressava de férias com a família. Ela foi então separada dos seus 2 filhos, um de 8 anos e outro de 6, que estão agora sob os cuidados do pai em Cascais. A família, que vive em Portugal há 2 anos e meio, estava voltando de férias quando um agente da imigração determinou a detenção da mulher, alegando que ela não tinha autorização para viver em território português. Segundo contou ao público, são relatos do próprio marido, Hugo Silvestre, depois de quase 2 horas de espera na fila do aeroporto, o agente da imigração questionou o fato da mãe dos 2 filhos menores ter descumprido o prazo de permanência em Portugal de 180 dias. Tanto a mulher, que trabalha remotamente para o Brasil, quanto o marido explicaram que a família vive em Cascais e que seu processo de documentação está em andamento junto à AIMA, ou seja, eles afirmaram que sim, existe um processo de regularização deles na AIMA, mas a AIMA não cumpre os prazos determinados por lei, 90 dias para análise do processo de concessão, 60 para renovação. Hugo, o marido, tem título de residência CPLP e pediu o reagrupamento familiar para a mulher e os 2 filhos. A situação é que a AIMA não atendeu o seu pedido. De certa forma, a família foi obrigada então a recorrer à justiça. A justiça concedeu uma liminar, obrigando a AIMA, o órgão responsável pelas migrações em Portugal, a conceder a documentação para todos os integrantes da família Silvestre, que é a família no caso. Na resposta à justiça, a AIMA informou que Hugo já tinha sido atendido na data de 25 de maio e assim que a renovação do título de residência dele fosse concluída, seria iniciado então o processo do reagrupamento familiar. Lembrando que os familiares têm direito ao reagrupamento familiar em território nacional, se são familiares de uma pessoa com autorização de residência. Essas alterações, as alterações que foram propostas não foram ainda colocadas em vigor. Já tem vídeo no canal sobre isso, elas foram chumbadas. O Tribunal Constitucional decidiu pela inconstitucionalidade das alterações, então ainda estão em vigor as regras antigas, que ainda é possível pedir o reagrupamento familiar em território nacional, com o familiar em território nacional, desde que tenha dado entrada legalmente em território nacional e o familiar que solicita o reagrupamento seja titular de uma autorização de residência válida, que, segundo o relato da família, seria o caso. Então, a família, tanto a esposa quanto os filhos, teriam direito de solicitar o reagrupamento familiar em território nacional, já que o senhor Hugo Silvestre, que é o responsável, tem ali a sua autorização de residência da CPLP válida e ele foi em atendimento na data de 25 de maio, ou seja, há 3 meses atrás. Mesmo tendo apresentado a decisão judicial ao agente da imigração e a resposta da AIMA à justiça, a mãe de 2 crianças que nunca havia se separado dela foi levada para a sala de detenção do aeroporto. Apenas as crianças e os pais foram autorizados a pisar em solo português. Segundo a informação do Hugo, temos uma vida estruturada em Cascais, nossos filhos estão matriculados regularmente na escola, pagamos todos os impostos no país. Nada justifica essa situação arbitrária. Nem a AIMA, nem a PSP responderam às informações pedidas pelo Público Brasil. Não responderam absolutamente nada até a hora que estou a gravar este vídeo. Desde a manhã da terça-feira, quando a mulher foi detida pela PSP, Hugo vinha tentando libertá-la. As advogadas convocadas por ele, a doutora Rafaela Lobo e a doutora Tatiana Kazan, comprovaram todos os vínculos da família com Portugal, mas a PSP se mostrou irredutível. E o que o marido mais temia aconteceu. A mãe de seus 2 filhos foi deportada em um voo que saiu na parte da tarde de Lisboa para Recife, onde eles haviam embarcado de volta para casa. E nem de longe eles pensavam em passar por essa situação. Hugo relata que desde o início a PSP já estava decidida a deportar a mulher,
Com todas as nossas reservas pela TAP estão no meu nome, com meu telefone. Recebi uma mensagem na noite de terça-feira dizendo que o voo das 23 horas daquele dia havia sido cancelado e que os passageiros seriam remanejados para o voo do dia seguinte, quarta-feira, às 17. Ou seja, a polícia já havia reservado um voo para a sua esposa, deportariam a minha mulher sem esperar a decisão do recurso que tinham feito à justiça, pedindo a liberação dela. São palavras do próprio marido. Ainda afirma que, segundo o tratamento dado à mãe dos filhos deles, foi tão cruel que não deixaram que ela sequer entregasse uma mala com os pertences pessoais dela para que pudesse retornar ao Brasil em condições dignas. Levá-lo era para o avião no mesmo momento em que estava estacionado no aeroporto. Pedi para entregar a mala com as coisas dela, mas se recusaram. Ela foi levada para o avião às pressas como se fosse uma bandida, só não algemaram, o que seria demais. Afirma, esse comportamento da polícia não tem nada de humanizado, muito pelo contrário, é abusivo, ressalta a advogada Tatiana Kazan. Mesmo no Brasil, já na madrugada desta quinta-feira, a mãe deportada foi submetida a situações vexatórias. Segundo Hugo, para ter acesso ao passaporte dela, foi conduzida do avião por um agente até o balcão da Polícia Federal no aeroporto de Recife. Lá teve de fazer todo o relato do que havia acontecido em Portugal. Não só, quando passou pela alfândega, como estava sem bagagem, foi direcionada para uma salinha e novamente teve de relatar tudo o que viveu no aeroporto de Lisboa, segundo o seu marido. A família Silvestre, agora separada, vai tentar, na justiça, o direito de se unir novamente em Portugal, onde Hugo, que é advogado, trabalha como administrador de uma empresa. Ele está suportado pelo artigo 81, número 5 da Lei de Estrangeiros, 23/2007, que prevê o reagrupamento familiar do cônjuge e filhos menores. O governo de Portugal tentou, com o pacote anti-imigração aprovado na Assembleia da República, com o apoio da direita populista radical, restringir ao máximo esse direito, mas foi impedido pelo Tribunal Constitucional. Continuando a matéria, apesar de tudo, o que fizeram com a minha mulher, não vou desistir de Portugal, minha vida está no país, trabalho, meus filhos estudam, temos casa, amigos, pagamos impostos, assinala Hugo, só sairei de Portugal se me expulsarem com os meus filhos, enfatiza. Ele vai pedir que a justiça mande a AIMA acelerar o reagrupamento familiar dos filhos e que aprove o retorno da mulher para casa. Meus filhos estão inconsoláveis, querem a mãe com eles o mais rapidamente possível, diz o marido. Repercussão, então, diante da decisão da PSP de deter e deportar de Portugal a mãe brasileira, o Partido Livre decidiu encaminhar várias questões ao governo de Luiz Montenegro. 1. Em que contexto a detenção aconteceu? 2. Foi efetivamente negada a possibilidade de apoio judiciário a esta cidadã brasileira? Se sim, qual a razão para tal decisão? 3. Quantos pedidos de reagrupamento familiar estão pendentes na AIMA? 4. Existe algum plano concreto ou política de reorganização interna em curso para a regulação dessas pendências na AIMA e de contato atempado e humanizado com essas famílias, muitas das quais à espera de resposta há meses? Por lei, o Executivo tem 30 dias para responder. Então, diante dessa situação que ocorreu no aeroporto de Lisboa, com esta brasileira que foi deportada, o Partido Livre encaminhou questões ao governo de Luiz Montenegro para que apresente respostas, uma vez que, se lembrarmos sobre o vídeo que eu falei da decisão do Tribunal Constitucional sobre a inconstitucionalidade, famílias não podem ser separadas, ferem várias diretrizes, inclusive uma mãe separada dos seus filhos que tinha seu processo em andamento dentro da Agência para a Migração, Integração e Asilo, a AIMA. Nesse caso, vamos acompanhar de perto o desfecho dessa história. É uma história lamentável, claro. Ninguém gostaria de ver uma mãe separada dos seus filhos, ainda mais um estrangeiro com um processo de regularização em andamento na AIMA e que, por conta de uma demora no órgão, se vê separado de sua família. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação a este assunto. Deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo. Claro, se inscreva, vamos estar acompanhando de perto essa situação. Também vamos acompanhar se o governo vai oferecer as respostas, apresentar as respostas às perguntas do Partido Livre sobre as condições em que essa brasileira esteve detida no aeroporto e se foi dada a oportunidade da mesma. E também esperamos a resposta da AIMA com relação ao processo de regularização dessa estrangeira, dessa cidadã brasileira.